Bem, boa tarde. Como já foi apresentado, né, eu me chamo Jamile, sou aluna do Prof. Filoe em Curitiba, na UFPR. Entretanto, eu moro em Santa Catarina. Trabalho atualmente em 4 escolas aqui. Inclusive, quero solicitar uma declaração também, porque seria horário de estar na escola, não sei como vocês estão tendo esse tipo de situação, né, só para justificar a participação e a ausência lá na escola. Oi, Jamile, por um acaso eu entrei na sala bem no momento em que você falava isso. Você pode enviar um e-mail, tá? Eu vou deixar no chat aqui, porque aí eu vou produzir essas declarações todas de uma vez. Elas não são certificadas, são apenas as declarações, os certificados virão depois, tá bem? Uhum. Obrigada. Então, imagina, pode tocar a tua apresentação, eu vou deixar o e-mail aqui no chat daí, tá? Valeu. Ok. Certo. Bem, então, o título do meu trabalho é O Processo do Conhecimento e o Método Dialético em Platão, uma experiência com a imagem da linha dividida. Eu elaborei aqui uma apresentação em slides, vou ver se eu consigo, aqui pelo computador, fazer a exibição. Será que se eu... acho que não está apresentando, né, pessoal? Apresentou seu WhatsApp. Não sei por que não está abrindo diretamente aqui, se está aberta a apresentação. Talvez se você clicar diretamente em apresentação, para abrir o arquivo, a gente consiga ver. Deixa eu ver se pelo celular eu consigo, só um pouquinho. Não aparece nada, não? Imagino. Por enquanto, não. Não. Ok, então vou tocar assim, sem. Realmente eu estou com esses problemas técnicos hoje. Então, como bem falado, eu vou ler aqui, então, o meu problema de pesquisa, tá? Em que medida a imagem da linha dividida no diálogo A República de Platão pode contribuir para que os estudantes do ensino médio compreendam os modos de pensar enquanto uma ascensão de formas mais elaboradas de apreensão dos objetos, ou seja, o mundo, né, de uma forma geral. Esse é o meu problema de pesquisa. O meu objetivo geral. Esse trabalho busca compreender o processo do conhecimento e o método dialético no diálogo de Platão dos livros 6 e 7 da República, no intuito de formular uma proposta metodológica que evidencie os graus do conhecimento para trabalhar em sala de aula com os estudantes. Por objetivos específicos, primeiramente eu tenho compreender os conceitos de doxa e de episteme nos livros 5, 6 e também no livro 7 da República, analisar os modos de pensar apresentados por Platão na imagem da linha dividida, entender as características do método dialético na República, planejar
e aplicar atividades para os alunos do ensino médio que possibilitem a compreensão do processo do conhecimento no qual Platão expõe nesse diálogo chamado República. E, por fim, avaliar esse processo por meio de questionário, tanto diagnóstico quanto final também. A minha justificativa, bem, a importância desse trabalho reside no fato de que se trata de uma discussão propriamente filosófica, ou seja, que discute o que é o conhecimento, se é possível também, quais são as suas etapas, se é alcançável, e também quais as implicações disso para a vida, né, de um modo geral. A minha metodologia está sendo a revisão bibliográfica, com a pesquisa, leitura e também a elaboração de mapas conceituais. Bom, pessoal, relembrando aqui em linhas bem gerais esse diálogo à República, né, para chegar exatamente no meu recorte, que é a parte do símile da linha dividida. A gente sabe que a República ela é um diálogo, um dos textos fundamentais da história da filosofia. Ela começa ali com um problema central, que é saber a natureza, ou seja, a origem da justiça e da injustiça. Entretanto, nessa busca por essa natureza e a natureza da justiça e da injustiça, Platão ele vai trazendo outros temas que vão sendo tratados ao longo do diálogo, né? Então, como uma espécie de caminho para tentar encontrar ali o que é uma definição, um conceito, né, de justiça e de injustiça, o Platão ele cria a cidade ideal, a cidade exemplo, a cidade boa. E nessa cidade, aí é o que se chama da grande onda da República, né, que são as três grandes ondas, a comunidade de mulheres, a comunidade de filhos e o filósofo rei. Então, se Platão se ele cria essa cidade ideal, na conversa com seus interlocutores, ali o Sócrates, né, é a principal personagem, nessa conversa se questiona de que modo, então, na prática, né, foi falado as palavras, são na prática como é que vai ser essa cidade. E aí que é a grande onda, que é a ideia do filósofo rei, de que somente essa cidade ideal pode ser colocada em prática se for governada por filósofos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque os conceitos de doxa e de episteme, eles começam a aparecer na altura do livro 5 da República, quando Platão fala da educação desse filósofo rei, né? Porque ele vai fazer ali uma distinção entre a aparência de filósofo, que aí é onde ele já coloca a primeira vez que esses que têm aparência de filósofo, que são aqueles que contemplam a multiplicidade, que veem as muitas coisas belas, mas não compreendem o belo em si. Né? Esses têm aparência de filósofo, portanto, o conhecimento deles é no domínio da doxa, que é a opinião. Por outro lado, tem o filósofo, que é aquele que ele fala... na passagem ele fala que é a subida, né? Aqueles que são capazes de subir até o belo em si, de o contemplar na sua essência. Esses são os filósofos de verdade. Então, apesar de a linha dividida somente aparecer especificamente ali no livro 6, Platão antes, no livro 5, né, essa identificação eu acho importante mencionar de como é que esses conceitos já começam a aparecer. Então, dito isso, isso na altura do livro 5, já se encaminhando para as partes finais. No livro 6, especificamente, a gente tem os famosos 3 símiles, né? O símile do sol, da linha e da caverna, a famosa caverna, que inclusive é muito mais famosa do que a linha dividida, né? Se vocês se lembram da linha dividida, eu vou aqui, já que eu não estou conseguindo apresentar a imagem, Platão, o Sócrates ali com
com os seus interlocutores, ele fala, pensa aí uma linha, né, divide essa primeira parte em visível, inteligível, pede para cortar novamente, de modo que nessa linha ficam representados os 2 níveis de conhecimento. O primeiro, que é o da doxa, que está ali composta pela seção das imagens, que ele fala aqui entre as sombras, os reflexos. Depois entra a questão dos modelos, que fazem ser, que são os modelos para as imagens da primeira seção. E depois a gente tem, como terceira parte da linha, a gente tem as hipóteses, né? É a parte da linha onde se tem as ciências matemáticas. Nós sabemos que o Platão ele dá uma ênfase muito grande a essas ciências, admira, e é comum notar passagens nos seus diálogos onde ele enaltece essas ciências, a aritmética, a geometria. Então, o terceiro estágio da linha seria as ciências matemáticas, o conhecimento matemático. E é também esse terceiro estágio o primeiro do mundo inteligível, né? Depois dessa seção das ciências matemáticas, estaria a dialética, estaria onde se chega à ciência do bem, mas que é um procedimento que se faz de ideias a partir de ideias, né? Então, bem resumidamente, essa é a linha, né? Ela traz essa organização, assim, de forma que é uma ascensão, né? De forma de níveis também, que demonstra os graus de conhecimento. Então, ali no mundo visível, estaria a parte quando ele fala das imagens e dos modelos, seria a parte maiêutica, né? Que é o que eu vou começar ali com os alunos, de questionamento do saber, do senso comum deles e tudo mais. Aí sigo. Então, assim, pessoal, daquela parte da linha dividida, a gente pode extrair, não pode extrair, é o próprio Platão que fala, né? Os modos de pensar, ele usa essa expressão. E ele elenca, ele fala claramente, não especificamente no livro 6, né? Mas já, aliás, no livro 7 que ele fala. Já no livro 7, que ele fala da linha no livro 6, mas adiante é que ele vai meio que dar uma resumida, assim. E aí ele fala dos modos de pensar, que são 4. Ele vai falando um a um. Primeiro estaria a ciência, né, a episteme, e o entendimento. O entendimento é o modo de pensar daqueles que se ocupam das ciências matemáticas. Esses 2 níveis de conhecimento, ciência e entendimento, estão ligados à inteligência, né? E, consequentemente, são esses tipos de pensar que levam à essência, que é o que leva, que a gente pode dizer que é a pergunta filosófica propriamente em si, né? Por outro lado, os outros 2 níveis de conhecimento, dois modos de pensar, é a fé, a questão da opinião e da ilusão. Esses tipos de saber, eles estão no domínio da opinião. E, ao contrário dos dois primeiros modos de pensar, que é a ciência e o entendimento, aqui o que reina não é a inteligência, né, mas é a opinião, e não busca a essência, mas sim a mutabilidade. Fica no nível da mutabilidade ali, das impressões dos sentidos, né? Só um pouquinho. Bom, falando isso, como elaborar, levar para a sala de aula essa discussão, né, de níveis de conhecimento e de tudo mais, que geralmente uma segunda opção de tratar esse tema na sala de aula, porque geralmente o tema preferido é o mito da caverna, né? Então, como levar essa discussão da ascensão do conhecimento, dos níveis de conhecimento para a sala de aula?
Bom, primeiro lugar, eu penso em fazer uma prática dialética, né, em sala de aula, e quero começar com uma sensibilização, né, uma espécie de experimento sobre os sentidos. Como assim? Coisas simples, só para colocar em questão ou para causar confusão, alvoroço no entendimento dos alunos e para que talvez também já sugerir uma certa desconfiança nos sentidos, né? Então, eu pensei naquele experimento que é o copo com o copo com a caneta dentro, que você vê ela como se estivesse quebrada, mas você sabe que ela não está quebrada, né? Mas a gente vê que ela está quebrada, então, mas isso já causa alguma coisa no entendimento. Assim como também, uma coisa que é interessante, são as imagens de ilusão de ótica, né? Geralmente, quando tem alguma aula que eu uso esse tipo de imagem, é algo que mexe muito, que eles se interessam, que eles gostam de ficar observando e de comentando. Então, eu quero começar com isso, causando essa confusão neles, né? Mostrando essas imagens e pedindo para que eles anotem, né, no papel, para que isso sirva de registro para mim e tudo mais. Após essa sessão das imagens, uma espécie de sensibilização, aí eu tenho aqui uma citação da Marilena Chauí, eu vou fazer a leitura dela, que trata exatamente também dessa questão dos modos de pensar, né? Quando nós vamos comprar legumes, nós entramos em contato com as suas características sensíveis. Com isso, percebemos se está verde ou maduro, pela disponibilidade, pela qualidade e pelo preço do legume. Podemos imaginar se é época de safra, se esta foi boa ou ruim. A partir daí, podemos pensar nas consequências disso para o produtor desse legume. Assim, em uma simples ação do dia a dia, desempenhamos diferentes modalidades da atividade racional. Uma forma também de ilustrar isso que a Marilena Chauí está falando aqui, já que ela já cita legumes ali na fala dela, na citação, aí eu pensei também nessa etapa da sensibilização, jogar para eles esses exemplos, né, de que eles, por exemplo, né, você vai na feira, vai comprar uma maçã, como é que você escolhe? É pela cor vermelha, mas o que significa o vermelho, né? Um agricultor que planta, que conhece, ele vai ver pelo menos 5 tipos de cores diferentes. Então, o que é que esse agricultor tem que você não tem, né? Por exemplo. Então, pensar esse tipo de exemplos assim, no sentido, como eu disse antes, de tentar já sugerir uma suspeição dos sentidos, para que eles já comecem a entender que aqueles já que eu estou direcionando para essa filosofia do Platão, que eles desconfiem daquilo que se vê, daquilo que se escuta, né, das informações, das impressões que vêm dos nossos sentidos. E, ao mesmo tempo, já tentar, a partir disso, promover ali uma espécie de ascensão desses modos de pensar, como dizia Platão, né? Nesse exemplo aqui, né, da maçã, por exemplo, né, quando se pergunta ali pela cor vermelha, né, o que é vermelha, já está se distanciando da sua visão inicial, quando você está adiante ali. E isso, um exemplo desse, mas também pode ser pensado outras situações, né, também. Feito esse movimento, assim, de sensibilização essa que tem um objetivo, que é, como eu acabei de dizer, já promover uma certa desconfiança nos sentidos e para que eles percebam que o conhecimento tem níveis, que ele é ascendente e que para cada nível de conhecimento exige-se um tipo de esforço também, né? Que são as operações da alma, né, lá da República. Outro exemplo também que eu até coloquei aqui, né, que Platão fala lá no livro 10, a forma da cama, né, já também para ir intuindo ali no entendimento deles, essa ideia de que o que dá forma às coisas, né, a ideia, o exemplo lá da cama, por exemplo, né, qual cama, né, como você saberia
que é uma cama se não tivesse a ideia de cama. Uma cama pintada, ela não dá para dormir, a da ideia também não. Então, há uma multiplicidade de camas, mas deve haver algo que unifique, né? Direcionar também nesse sentido. Após isso, pessoal, eu quero usar o texto filosófico, né? A princípio também não propriamente levar o trecho da linha lá de Platão, onde ele diz, supõe uma linha cortada, tarará, tarará, porque a gente sabe das dificuldades de leitura, de interpretação dos alunos. Então, eu estou elaborando uma espécie de tradução desse texto, dessa parte da linha, para fazer com eles em sala, depois desse primeiro momento ali da sensibilização. Vou fazer a leitura, e é uma leitura que vai direcionando para eles irem desenhando também. É uma partezinha de um diálogo, onde eu vou dando instruções, mas na linguagem deles, para que eles vão desenhando a linha, né? E assim, de um modo geral, eu penso de organizar essas sequências de aulas em 5 ou 6 aulas, mais ou menos. Penso em fazer ali um diagnóstico inicial deles, para ver o que eles já sabem a respeito da filosofia platônica. Isso também será necessário depois. E depois dessa leitura do trecho ali, da minha versão, da minha tradução do texto de Platão, dependendo do andamento da turma, de como for o resultado, a gente pode ir para o texto do Platão, propriamente dito, como uma espécie de um recurso a mais para eles fazerem, quem sabe, uma comparação, para eles verem se eles entendem também. E também estou pensando como uma atividade final ali para eles, a construção de mapas conceituais, né, uma produção deles de mapas conceituais através, pensando exemplos assim também relacionados ao conhecimento, ou da própria linha também, não sei, porque, como Platão fala muito em imagem, eu estou usando uma imagem, o mapa conceitual não deixa de ser, não, é uma imagem de um texto, né? Mas isso eu não sei, pessoal, tá? Meio que eu estou pensando ainda, estou vendo. E para finalizar, a questão da dialética, né? Eu penso em utilizar o máximo que eu puder dentro do que eu conhecer, o que eu venho aprendendo, usar a metodologia platônica, né, dialética, que não é a simples conversa, tem uma técnica de pergunta, de resposta, que há um direcionamento, que precisa daquela parte inicial ali da maiêutica, né? Mas privilegiar, assim, o diálogo para que eu quero que esse processo a gente faça junto, fazer com eles, né, para que, quem sabe, tenha um bom resultado. E eu não sei se eu falei no início, mas eu estou na fase terminei as disciplinas agora em julho, né, eu entrei ano passado, e estou agora na parte da escrita, somente sem ir para aula, né. Acho que é isso. Muito obrigado, Jamile. Em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação. Eu achei muito interessante. Confesso a você que a República é um texto que me faz lembrar das épocas que eu dava aula no ensino médio, porque era um recurso que eu sempre usava, e assim como você, então, eu vou te parabenizar, porque eu fugia de propósito do mito da caverna. Eu sempre achei que ela estava nos livros didáticos mal colocada. Então, não por culpa dos autores de livro didático, mas por conta da fama que se tem, né, das charges, etc. Eu tenho algumas observações e algumas perguntas do seu trabalho, se você me permite. Claro. A primeira observação é que eu percebo que, primeiro, a sua escolha pela analogia da linha, pela metáfora da linha, é muito feliz em razão da dificuldade que nossos estudantes, desde o ensino médio até na graduação, têm com a abstração, né? Pensar de maneira abstrata
é uma das tarefas da filosofia. Então, Uhum. aqui nossos alunos e alunas do Prof. Filo relatam isso, nossos alunos e alunas da graduação também relatam isso, e nossos colegas entre nós aqui, a gente também relata isso. Há uma dificuldade de abstrair, e filosofia exige abstração. E o livro 6 da República é um livro que exige muita abstração, não são meras imagens colocadas. O sol, a linha, né? A caverna, saiu da caverna. Não é isso, né? De modo que seu projeto mostra muito bem a dificuldade que é você traçar uma sequência didática para que as pessoas, os jovens e as jovens, tenham esse exercício de abstração necessário. Então, é uma observação que é muito feliz sua escolha. Em segundo lugar, dentro dessa observação, talvez, não sei se você prevê isso no seu projeto, mas eu pensei aqui que seria um excelente consórcio interdisciplinar com os professores e professoras de matemática. Essa em específico, essa imagem platônica. Ou seja, por mais que a gente tenha a tendência, até por áreas afins, de fazer mais projeto com a galera da história, da sociologia e tal, esse, propriamente dito, esse seu projeto, ele gera uma conversa muito interessante entre matemática e filosofia, porque eles vão ter que desenhar, e não é um mero desenho, eles vão ter que reproduzir de maneira gráfica aquilo que eles estão aprendendo, eles vão ter que discutir cada passo platônico para colocar o lugar da matemática nesse conjunto de hierarquia de formas e de modos de pensar. Então, talvez uma sugestão, caso você não tenha pensado já nisso. Uhum. Outra sugestão, e aí uma pergunta, talvez, né? Mais do que uma sugestão. Eu concordo que, para o exemplo da linha, seja o mais aplicado isso que você tenha dito, de representações físicas, para mostrar que o sensível engana, tal. Mas não seria interessante, talvez, também contemplar as ilusões da linguagem? Eu me explico. No livro 6, a discussão já está consolidada, mas desde o livro 3, os poetas foram expulsos da República. E eles foram expulsos justamente por falsear a linguagem. Talvez, num primeiro exercício de abstração, seria interessante mostrar como a linguagem é ambígua, né? Ela reserva ambiguidades. E Platão quer rechaçar, quer excluir esse tipo de ambiguidade, porque isso geraria uma primeira ilusão, antes da ilusão da abstração, da ilusão do sensível, etc. Então, esses graus talvez facilitariam na sua última proposta de retorno ao texto platônico, né? Mostrar para os seus estudantes o texto de Platão diretamente, não de início já na metáfora da linha, porque aquele texto é difícil, mas nos livros anteriores da República, para mostrar até como o diálogo platônico funciona, né? A contraposição de ideias, as opiniões que são contrapostas, as ambiguidades da linguagem, e aí depois, talvez, e aí eu queria te ouvir, né? O que você acha? Utilizar mais o texto platônico, não sendo o livro 6, não seria uma estratégia pedagógica interessante? Porque se a gente explica o texto, o significado das palavras, algumas palavras meio difíceis para quem não entende aquele contexto, o texto flui. Então, será que não seria interessante você apresentar um pouco mais de Platão do que adaptações? Essa seria a minha grande questão, assim. Usar mais Platão na sala de aula. Traduções de Platão na sala de aula. Sim, eu acho importante levar o texto propriamente do filósofo, né, para a sala de aula, acho até essencial. Mas tivemos, né, essa ideia de fazer a tradução
Porque, assim, realmente, estando em sala de aula, eu vejo como é que é. Os alunos, eles, se é um texto longo demais, eles reclamam, se tem as palavras que eles não conhecem, eles já causam ali um certo, né, desconforto, já meio que tentam abandonar. Então, por isso é nesse sentido que eu estou pensando começar com a tradução ali, mas, com certeza, é o meu objetivo também apresentar o texto propriamente dito. Eu acho que faz muito sentido isso, sim, com toda certeza. Eu acho que sim. Não, maravilha, maravilha. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre a apresentação da Jamile? A Gabriela tinha levantado a mão. Gabriela? Perdão. Se você se sentiu prejudicada por não apresentar os slides, talvez você pudesse colocar no chat ou pra gente, assim. Sim, com certeza. Maravilha. Uma outra sugestão, desculpa porque eu gosto da República, Jamil, não é chatice da minha parte, não. Eu digo misto de prazer e dor ali, lendo a República. É, Porque, às vezes, quando eu estou lendo que eu acho que eu estou entendendo, aí vem, não estou entendendo. Então, é gostar de ler aquele tipo de texto, mas também a gente sofre muito. É que Platão é ardiloso. Talvez uma sugestão com o primeiro contato com o texto mesmo de Platão, mesmo com toda a sequência didática, seriam as primeiras páginas da República, porque não ocorre, do ponto de vista filosófico, quase nada, mas acaba ocorrendo, porque Polemarco quer prender Sócrates à força, e Sócrates fala que não vai dialogar quando há violência, quando a pessoa não quer ouvir, ele não vai conversar. Então, você pode mostrar que a dialética em Platão, não apenas no nível do conhecimento, mas também no nível do diálogo. Não há diálogo, não há conversa quando as pessoas não estão aptas a conversar, né? Então, esse primeiro cenário, talvez para que os estudantes e as estudantes não estranhem como é que é um diálogo de Platão, né? Parece uma peça de teatro, tal. Né? Ou quando não estão prontas. Exatamente, Juliana. Então... Só que ali, logo em seguida, depois, o Sócrates é convidado, né, para um jantar, para ir ver uma corrida não sei do quê, e aí ele vai, né? Aí, quando se falou que tinha muitos jovens, aí ele vai bonito. Exatamente. E aí você pode mostrar, olha, o interesse de Sócrates e do filósofo é dialogar com a juventude. Platão quer conversar com vocês, tal. Essa estratégia costuma funcionar. Não vou dizer que funciona sempre, mas costuma funcionar. Não tinha pensado de usar ali aquela primeira parte, mas é uma coisa a se analisar, sim, nesse sentido. Como introdução ao texto, não introdução à sua temática, que já está bem recortada. Sim, uma introdução ao texto, até para demonstrar uma estrutura de um diálogo, assim, do diálogo de Platão, né, propriamente dito. Sim. Bem, acho que é isso. Alguém mais? Só comentar que eu quero ficar neutro, né? Porque eu acho o Platão um tirano, né? Porque a minha leitura de Platão é envenenada pela interpretação da Hannah Arendt. Então, não posso falar nada, que eu só vou te atrapalhar. Quem que te orienta na... A professora Karen Franklin. Karen. A Karen está aqui, não está, Karen? Diga alguma coisa aqui pra gente. Oi, boa tarde, pessoal. Estou aqui, estou acompanhando a sessão, sim. Parabéns, Jamile, você conseguiu dar o seu recado. Mas parabéns à sessão toda. Todos estão muito... as pesquisas estão bem interessantes. E aí eu posso também defender um pouco essa dificuldade da Jamile pelo nosso
próprio percurso, né, Jamile, de leitoras da República, mesmo muito acirrados, o Platão sempre traz algumas surpresas, mas o mais importante que eu acho no trabalho da Jamile é isso que o Matheus falou, de trazer uma outra parte da República que normalmente não está presente no ensino médio. E que faz muito sentido para os estudantes de ensino médio em perceberem o conhecimento de um modo processual. Primeiro, eles compreendem de uma forma muito fraca, mas que depois eles podem se aprofundar na abstração, que é a intenção, né, Jamile, de pensar numa sequência didática que evidencie essa passagem da doxa para a episteme para os estudantes, e que isso não é próprio só da filosofia, é de outras disciplinas também. À medida que eles vão se aprofundando, eles vão mergulhando nesse universo científico e filosófico. E eu acho que esse é um ponto bem interessante que o trabalho pode dar bons resultados. Mas depende muito também dos estudantes, né? Daqueles jovens que estão no TikTok e que gostariam de uma coisa mais rápida, não tão processual assim. Obrigada, gente, boa tarde. Complicado pensar abstrativamente em tempos de TikTok. É muito doido. Bem, muito obrigado, Jamile. E em nome também da coordenação, que desejo sucesso à sua pesquisa, junto com a professora Karen. Obrigada, eu que agradeço.